Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, Iteraima, o senhor Alisson Macedo. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite, Irismar. Boa noite a todos os telespectadores do programa Papo Sério, da TV Ativa. É uma satisfação estar aqui, realmente, aproveitando esse espaço para passar informação para a nossa população. Tá certo. Vamos começar falando sobre a situação do Iteraima antes da atual gestão, que era alvo quase que todos os dias ali de operações, investigações do Ministério Público, ou seja, era uma vergonha para o Estado, né? A gente tinha informações de que o Estado estava sendo fatiado, terras indo para autoridades e pessoas influentes, inclusive fora do Estado. O Iteraima já conseguiu recuperar, superar essa fase, presidente? Conseguimos. Desde o início da gestão, foi uma determinação da governadora Sueli Campos transformar a autarquia, o Iteraima, numa referência em governança fundiária. Nós apuramos toda a situação irregular, até porque nós temos legislação que dita quais são as regras que deve se proceder a uma regularização fundiária. Aquilo que não está de acordo com a regra tem vícios e tem que ser apurado administrativo e judicialmente. Realmente o Iteraima foi alvo constante de operações policiais, até porque com o início do registro das áreas para o Estado, das primeiras 8 glebas, em 2009, o Iteraima começou a titular. Só que esse registro não ocorreu dentro das regras do decreto que regulamentou a transferência, onde estabelecia que você tinha que apartar o que já era destinado, o que já era da União, e apurar a área remanescente do Estado. Ou seja, você tirava as terras indígenas, as unidades de conservação, os projetos de assentamentos federais, os núcleos urbanos, as rodovias federais, áreas militares, áreas da Embrapa, áreas dos institutos federais de educação, enfim, áreas inalienáveis da União em faixa de fronteira, as margens dos rios, considerados rios federais, que são as áreas da Secretaria de Patrimônio da União. Feito isso de forma georreferenciada, você apurava a área que viria para o Estado. Não foi feito isso e o Iteraima começou a expedir títulos. E esses títulos vieram a sobrepor projetos de assentamento, unidades de conservação, e daí o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública, suspendendo a transferência e a regularização fundiária em 2012, por conta dessas irregularidades que nasceram na transferência. Não se observou todas as condicionantes do decreto, que era para ser destacado aquilo que já estava afetado. Inclusive também as propriedades particulares, propriedades já tituladas. Então, com isso, o Iteraima expediu, não tendo uma base cartográfica única, expediu o título sobrepondo. E também algumas irregularidades da forma de destinação. Então, tudo isso foi apurado, até por uma própria recomendação do Ministério Público Federal. Nós estamos conduzindo isso com parcimônia, com tranquilidade, porque dando direito também de defesa, porque você tem que observar os dispositivos administrativos que garantem o direito de ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo, de forma que nós estamos obtendo êxito e, certamente, no rol de todas essas irregularidades, o que nos deixa otimista é que a maioria são pessoas de boa fé. Existiu ilegalidade, existiu, mas a maioria, nós estamos identificando, são pessoas que cumpriram os requisitos legais para receber um documento, mas a formalidade administrativa não foi seguida. Foi feito errado, né? Foi feito errado. Então, nós estamos tendo cuidado de separar realmente quem está de boa fé e quem não estava. Aquilo que é ilegal, que é ilícito, nós vamos realmente tomar todas. Estamos tomando já, muitos títulos já foram até cancelados. E quem preencheu os requisitos legais e foi erro administrativo, erro de formalidade administrativa, esse direito das pessoas vai ser resguardado. Até porque é o que a legislação impõe, que você realmente reveja os atos, mas
aquelas pessoas que atuaram sempre de boa fé, eles tenham o direito realmente resguardado. E isso foi um procedimento que nós adotamos e também nos preparando também para as titulações futuras. Estamos concluindo o registro das áreas para o Estado, já que elas foram legalmente transferidas desde 2001, a Lei 10.304, legalmente já está autorizado as áreas, repassar as áreas para o Estado. Nós estamos seguindo só a formalidade. Então, se Deus quiser, em breve aí a gente já começa a levar segurança jurídica para o campo, realmente levar direito a quem tem direito. Se aplicou a lei, obedecendo o que a lei determina, certamente você vai levar direito a quem tem direito. Com certeza. Dessas áreas tituladas de forma ilegal, o Itaraima já conseguiu recuperar mais ou menos quantos por cento? Olha, das áreas que foram tituladas, foram cancelados os documentos, porque, de certa forma, ele não retomou as áreas, porque os títulos que a gente identificou ilegais, eles foram expedidos sobrepondo a ocupações primárias. Então, os ocupantes primários é quem tinham direito e apareceu um título em cima dessas áreas. Então, a gente está corrigindo os erros que foram praticados para resguardar o direito de quem estava lá. Um exemplo claro, um exemplo clássico. Uma família ocupa a área 20, 30 anos e de repente aparece alguém com título na mão da área. Aconteceu isso. Querendo expulsar a família dali. Né? Exato, e nós estamos realmente tomando todos esses procedimentos para realmente cancelar o instrumento que foi emitido desta forma e garantir o direito do ocupante primário. Que até porque a própria transferência das terras para o Estado, ela impõe isso. Que você reconheça, analise primeiro os ocupantes primários. Se eles tiverem direito ou não à regularização é outra situação, mas eles têm que ter prioridade na análise do seu pedido de regularização, porque eles são ocupantes primários. Então, essas titulações desta forma foram irregulares, porque se houvesse uma vistoria rural na área, certamente teria identificado que existia um ocupante primário. E aí sim, isso é um título tido como ilegal. Porque você não titula em cima de uma ocupação primária. Você tem que dar o direito a quem está lá primeiro. A imagem de seriedade do Itaraima já foi recuperada? Ou isso ainda leva algum tempo? Olha, para nossa satisfação, isso começa de dentro para fora, dos próprios servidores. Hoje nós temos uma equipe muito qualificada, muito comprometida e que tem demonstrado recuperar aquele orgulho de trabalhar no Itaraima. Então, quando a gente expõe isso de dentro para fora, a gente tem mais êxito em convencer a população que a autarquia se transformou. O que antes era vergonha de dizer que trabalhava no Itaraima, hoje é orgulho. Hoje você vê as equipes que vão fazer atividade de campo, quando tem ações de campo, a satisfação dos servidores em querer participar. Isso é indicativo, porque o servidor proativo, não, eu quero ir nessa ação, a gente às vezes tem que escolher porque não tem como mandar todos. Você vê a tamanha satisfação em trabalhar na instituição. É sabido que nós temos nossas dificuldades de estrutura, de plano de cargo e salário, enfim, mas esse prazer, essa satisfação em trabalhar na autarquia, ela se recuperou. E isso está sendo transmitido para o nosso cliente, que nos procura, porque estão vendo a diferença no atendimento e a seriedade no trabalho. E isso que nos deixa seguro, porque nós buscamos a transparência, a legalidade e, acima de tudo, o respeito com as pessoas que nos procuram. Porque o trabalho do servidor público, o nome por si só já diz tudo, é servir. Então você tem, independente de qualquer situação, você tem que servir bem. A partir do momento que você presta um serviço de excelência, mesmo que você não resolva a situação, mas a pessoa sai de lá satisfeita, porque ela foi bem atendida, foi explicado tudo a ela com honestidade, com transparência, e isso que a gente está buscando lá. Total transparência, seriedade e segurança técnica e jurídica. Técnica para nossos servidores atuarem dentro dos processos de regularização. E jurídica porque a partir do momento que o beneficiário, o posseiro, receber seu título definitivo, ele tem a segurança necessária
para realmente, daí para frente, ele captar recursos junto às instituições financeiras para aplicar na área rural, porque o próprio título é garantia real. Então, isso é que nos conforta, porque a partir daí, a regularização fundiária, que é um dos pilares do desenvolvimento do Estado, nós poderemos realmente contribuir para um Estado mais forte, que ele realmente se corte a dependência total hoje do governo federal, dos repasses, que a gente consiga realmente ter uma independência financeira, e isso parte essencialmente do setor primário, da atividade agropecuária. E uma das demandas é a regularização fundiária. O Iteraima se preparou e certamente vai conduzir essa política com total seriedade e transparência, até porque hoje nós usamos uma base cartográfica nacional. Então, onde o Iteraima vai titular, os títulos vão estar validados, certificados numa base cartográfica nacional, onde lá está posto o que já é da União, o que já é dos municípios, o que é do Estado. Então, nós vamos ter total segurança em estar expedindo título em área de fato e de direito do Estado e que não vai sobrepor a nenhuma área já destinada. E pode ser acessado, que é o Sistema de Gestão Fundiária, ele pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha em casa acesso à internet, pode ser acessado, consultar quem recebeu o título, qual o limite da área, quem fez o georreferenciamento, qual a situação jurídica, se é posse, se é área titulada. Isso é transparência. E isso que a gente realmente buscou para implementar, a política de regularização fundiária com total segurança técnica e jurídica. Com certeza. Nós estamos conversando hoje com o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. A gente vai para um pequeno intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. Presidente, depois da demarcação das terras indígenas, inclusive a Raposa Serra do Sol, que foi a maior, né? Qual foi a quantidade de terras que sobrou para o Estado trabalhar? Olha, nós, tirando as terras indígenas, que a última homologada foi a Raposa Serra do Sol, que é algo em torno aí de 1.700.000 hectares, nós... Em área para a regularização fundiária, nós estimamos em torno de 4.600.000 hectares de área remanescente que vem para o Estado para a regularização fundiária. Logicamente, essa área, você desconta a área de reserva legal individual de cada propriedade, as áreas inaproveitáveis, a gente estima que deva sobrar aí área líquida em torno de 1.500.000 a 1.800.000 hectares de área para inserir no setor produtivo. E isso então, representa muito para muito, realmente. Na questão da produção, né? Na verdade, a partir de 300.000 hectares já viabiliza uma série de avanços no setor agropecuário, porque a partir daí você tem escala. E com escala você começa a vir se instalar os investimentos. São os silos, são as grandes agroindústrias. O que a gente espera que isso deva acontecer também, para agregar valor, que se transforma a proteína vegetal, que é o grão de soja, em proteína animal. A partir do grão produzido aqui, você consiga produzir alimento, carne. E daí consiga realmente movimentar toda uma cadeia produtiva que vai gerar emprego e renda, direta e indiretamente. Então, nós... com essa área realmente é suficiente, embora o Estado tenha sido realmente penalizado de certa forma, porque se somar as áreas ambientais com as áreas indígenas, 66% do Estado já está comprometido. Mas enfim, nos restou um terço de área e nós realmente vamos buscar qualificar nossos produtores, ter uma produção realmente profissional nas nossas áreas, seja da agricultura familiar, do agronegócio familiar, seja da agricultura empresarial, que realmente com isso uma agricultura tecnificada, você consegue atingir níveis satisfatórios de produção e consegue realmente agregar
renda ao nosso produtor rural e que ele tenha também capacidade de investimento. Então, isso a gente entende que é suficiente e já vem realmente com um atraso que não se recupera mais. Desde 2001, com a lei, tempo, né? só agora que a gente está conseguindo realmente resolver de forma definitiva esse registro dessas áreas para o estado de Roraima. Esse processo de transferência das terras da União para o estado já foi concluído ou ainda falta? O que ainda falta ainda? A fase de cumprimento do decreto, o decreto 6754 de 2009, ele impunha uma série de condicionantes. Uma condicionante que foi amplamente debatida foi ao ser unidade de conservação em área de lavrados, que existia uma proposta para a região da Serra da Lua, onde lá... É o chamado Parque do Lavrado. Parque do Lavrado, exato. Onde ia abranger propriedades centenárias lá, gente até Produtivas, né? produtivas, na região do Tucano e na região do Aireu. Então, nós fizemos um estudo técnico a pedido da governadora Sueli Campos para mostrar que não era necessário preservar mais lavrado, porque lavrado já estava preservado nas áreas indígenas. Porque a área indígena ela convive harmonicamente com o ambiente. Então, se está lá demarcado, homologado como área indígena, está preservado. Então, com o esforço da governadora Sueli Campos, o prestígio que ela adquiriu ao longo desses 1 ano e meio de mandato, também com a contribuição da senadora Ângela Portela, que abraçou a causa, realmente conseguimos mostrar, sensibilizar as autoridades, principalmente a presidenta Dilma à época, que não era mais necessário criar essa unidade, já iria penalizar o Estado. Ademais, seria causar um trauma duplo, porque a maioria dessas áreas já estavam presentes ali, desintrusados de outras áreas indígenas. Então, você ia ter que retirá-los novamente por conta, não mais de uma área indígena, mas por conta da unidade de conservação. Então, o empenho da governadora e da senadora Ângela Portela foi fundamental para retirar essa condicionante e as demais condicionantes foram discutidas e chanceladas na Câmara Técnica Federal de Destinação de Terras, que foi outro avanço conseguido pela governadora e a senadora, o Estado fazer parte da Câmara Técnica Federal, onde ali todos os órgãos envolvidos no decreto de transferência têm assento. Então, o Estado foi lá, discutiu, debateu e chegaram no consenso nas outras unidades de conservação que deveriam ser ampliadas e criadas, de sorte que conseguimos assinar o termo de acordo, onde todos os órgãos manifestaram suas áreas de interesse em relação ao cumprimento do decreto, e agora nos resta só a formalidade administrativa. A ação civil pública eu mencionei no início, nós iremos já apresentar também o cumprimento de todas as condicionantes que o Ministério Público Federal ele questiona o procedimento, não a legalidade da transferência, a lei que autorizou, o decreto que regulamentou. Foi o procedimento correto que não foi seguido. Nós iremos apresentar à Justiça para que essa ação possa perder o objeto por cumprimento integral e, de certa forma, com isso e com o registro das áreas, o devido registro nos cartórios de imóveis competentes, que foram criados novos cartórios novos no Bonfim, Alto Alegre, Pacaraima. Então, nós também separamos o que é de cada cartório para levar a registro. Inclusive, vamos reunir, semana que vem, começar a reunir com os cartórios, justamente para ter toda a segurança na parte da expedição do título e quando o beneficiário se dirigir ao cartório de imóveis competente, o cartório possa recepcionar esse título e fazer o devido registro, que a partir daí ele destaca do patrimônio público e passa a compor o patrimônio do particular. Então, todos esses procedimentos nós estamos seguindo justamente para essa regularização ocorra com a maior transparência e segurança técnica e jurídica necessária, de forma que esse procedimento não tenha mais retrocesso. E, na verdade, ele não vai ter porque está previsto em lei, foi regulamentado e só resta agora a formalidade administrativa. O Iteraima está aproveitando a Caravana do Povo para entregar títulos definitivos em todo o estado. Quantos títulos a atual gestão já conseguiu entregar até agora? Os títulos que entregamos na Caravana do Povo, eles diz respeito à área urbana de propriedade do Estado. O Estado foi lá, desapropriou, de certa forma as ocupações se consolidaram e temos aqui áreas no município de Boa Vista, temos áreas no município de Rorainópolis,
onde no município do Cantar também temos áreas, e nós aproveitamos a caravana do povo, porque o Iteraima ele não tem unidade avançada nos interiores. Ele só funciona aqui na sede, na capital do estado, em Boa Vista. E a caravana do povo nos oportuniza, dá uma certa capilaridade para nossas ações, porque o serviço que a gente presta na sede, nós levamos para a caravana. E foi uma determinação da governadora que a caravana do povo foi criada nesse sentido, para as pastas estarem mais próximas da população, não irem de encontro às demandas. E isso realmente é muito gratificante, porque você vê a satisfação das pessoas em saberem que estão sendo lembradas e que está sendo levado um atendimento de qualidade. E como eu te falei, um atendimento de excelência, você sendo honesto, explicando corretamente, as pessoas se sentem valorizadas, Às vezes um não com educação é muito melhor recebido do que um sim com a cara feia, né? É verdade, e assim, é muito fácil você negar, dar um não. Um não é muito fácil, agora você tem que ter, como servidor público, tem que ter realmente a consciência que o seu papel é servir e você tem não é nenhum favor, é obrigação do servidor público, tirar aí 5 ou 10 minutos, escutar aquela pessoa e buscar uma solução. Porque é o papel do servidor, nós temos conhecimento técnico e jurídico que pode resolver muitos problemas. Você só tem que gastar um pouco mais de tempo para escutar a pessoa, saber qual é o problema, que muitas vezes não sabe nem se expressar e você tem que ter habilidade e conseguir extrair aquela demanda que eles têm. É verdade. A gente vai para mais um intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não sai daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. O senhor comentava agora no intervalo que o Iteraima já dispõe de um site que oferece algumas informações para os usuários, não é isso, presidente? Que tipo de serviço hoje o site disponibiliza? Olha, nós implementamos um site justamente aproveitando a tecnologia para se aproximar da população. Nós temos as informações institucionais, as legislações específicas para a regularização fundiária rural e urbana, algumas informações do cotidiano do Iteraima, dos acontecimentos, e temos uma ferramenta de busca processual, de consulta no processo de regularização fundiária. Então, os requerentes, que têm processo de regularização fundiária já tramitando no Instituto, eles podem consultar o andamento do processo. O trâmite do processo, em qual diretoria, em qual divisão esse processo está e qual encaminhamento. Ainda não é o ideal, porque o ideal seria tudo digitalizado, como acontece no judiciário. Mas realmente a gente espera num espaço... É um passo mais para frente, né? Um passo mais para frente. Em médio a longo prazo a gente consiga estar fazendo uma regularização totalmente digitalizada com a transparência que a legislação exige. Mas já é uma ferramenta muito interessante porque o requerente ele consulta seu processo de casa mesmo, pelo celular, e ele vê o trâmite e realmente se passou muito tempo lá, parado, ele já entra em contato ou vai direto ao Instituto e verifica o que está faltando, ou se lá às vezes, até lá no site a gente comunica com a pendência. Estando atualizadas as informações, comunica a pendência. Então é uma ferramenta que veio dar uma maior comodidade aos nossos usuários, aos nossos requerentes, ao nosso público. Então é isso que a gente procura dar comodidade, porque a gente sabe da dificuldade das pessoas se deslocarem do interior para vir resolver uma coisa, uma situação na cidade. Já veja que o Iteraima só funciona na capital. Então essa ferramenta veio dar um pouco mais de celeridade nas nossas ações. Não é o ideal, mas já é um começo e certamente a gente espera com um pacote de mudanças administrativas, de gestão, que não tira a segurança, ela não vai criar nenhuma facilidade, ela só vai dar agilidade no procedimento, que é isso que a nossa população espera, que os serviços do governo, eles cheguem de forma rápida. Realmente isso que a gente busca. E o Iteraima
se prepara para isso. Vai ser um dos primeiros estados da federação a ter sua base cartográfica totalmente georreferenciada e certificada no Sistema de Gestão Fundiária Federal. Então, nós certamente vamos ser referência para o restante do país. Já recebemos alguns convites de outros estados para visitar aqui nossa base cartográfica, que fica conduzido pelo secretário adjunto de Geotecnologia da CEPLAN, Wesley Gonçalves. Realmente, e isso é a segurança que eu te falei. A partir do momento que você tem uma ferramenta, conhece a malha fundiária e você começa a destinar a terra de forma correta, conforme a legislação impõe, você diminui o conflito, ajuda os órgãos ambientais na fiscalização. A partir do momento que você regulariza, você atribui responsabilidade. Então, o pós-título, pós-regularização, ele gera muitos benefícios, tanto para quem recebe o título, como para os próprios órgãos de controle, porque vão poder realmente saber de quem é a terra, quem foi alienado e a quem pode responsabilizar, se for o caso. E o mais importante, que aquele beneficiário de título, ele vai ter orgulho de saber que aquela terra é, de fato, sua agora. Como é que está o trabalho de identificação dos lotes daquela área da Pedra Pintada? Olha, nós iniciamos um levantamento ocupacional justamente com essa preocupação de congelar aquela situação. Existem várias denúncias de venda, de ocupação, gente grilando as áreas, vendendo, publicando até anúncios nesses jornais de grande circulação, nesses classificados online. Então, nós fizemos um levantamento e vamos aplicar a Lei de Regularização Fundiária Urbana, que é a Lei 10.63 de 2016. Também foi um avanço do Instituto, uma preocupação da governadora. O Estado não dispunha de legislação para regularizar áreas de propriedade do Estado dentro dos perímetros urbanos. Então, essa lei permite alienar, porque o procedimento de parcelamento, de loteamento público, você encaminha para o Executivo Municipal para aprovar. Essa lei, muitas vezes as pessoas confundem que a lei, o Estado, a lei só autoriza a regularizar um patrimônio público ao particular. A questão de aprovação do loteamento, parcelamento, isso tudo é submetido à Prefeitura, porque constitucionalmente é o Executivo Municipal quem ordena dentro do perímetro urbano do município. Então, todas essas regras constitucionais, elas são seguidas. E de forma que no Pedra Pintada, é uma ocupação que se consolidou desde 2014 e nós temos realmente que ter uma ação proativa lá, porque há várias denúncias, como eu te falei, de venda, até acobertam ali até foragidos da justiça, pela proximidade ali da cadeia da penitenciária agrícola. Então, todo esse trabalho está sendo feito para realmente resguardar o direito daquelas famílias que realmente necessitam. São essencialmente as famílias de baixa renda. Aqueles que não preencheram os requisitos legais, o Estado vai realmente adotar as medidas administrativas e judiciais para retomar a área e destinar realmente para quem realmente necessita, até porque lá é uma zona de interesse social e nada mais justo e adequado você regularizar a quem realmente precisa. Mas eu defendo que a gente tem que mudar o foco, porque nós temos que realmente construir conjuntos habitacionais, porque sem terra é um público rural. Urbano não é sem terra, sem lote, é sem teto. Então, a partir do momento que você consegue levar um projeto habitacional com moradias dignas, é mais eficaz do que você regularizar um lote. Porque a moradia, normalmente ela é financiada pela Caixa Econômica e fica alienada há um tempo. Você facilita o controle. Mas eu quero aqui dizer que a legislação, ela inovou também. Ela pôs cláusula resolutiva de 10 anos. A partir do momento que o governo regulariza um lote urbano, aquele beneficiário fica 10 anos sob cláusula resolutiva, quer dizer, ele não pode vender. Então, isso possibilita que a gente monitore se aquela finalidade da destinação ela atingiu o fim social, que atender uma família que realmente precisa e que não quer o lote para vender. Nessa questão de terras, o senhor até se adiantou um pouco essa minha pergunta, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão dos oportunistas
a gente sempre vê nas invasões, seja em área urbana ou rural, algumas figurinhas carimbadas que você vê quase que em todas as invasões, são as mesmas pessoas que estão ali, você sabe que não é para... que não precisam, estão ali para grilar a terra mesmo, para ter um lote ali para revender depois. Como é que o Iteraima, de que forma ele trata essa questão? Já existe um tipo de fiscalização para identificar essas pessoas e tomar providências em relação a isso? Nós temos realmente monitorado toda essa situação, e temos o apoio também da Polícia Civil, nós temos uma delegacia especializada em questão agrária, seja ela urbana ou rural. Ela funciona no cidade de Santa Cecília, inclusive as pessoas, eu digo que as pessoas são nossos principais fiscalizadores. Se tiver conhecimento de alguma prática dessa natureza, denuncie no Iteraima, denuncie nesta delegacia para as devidas apurações, porque realmente existe, eu quero pontuar aqui também que existe os movimentos sérios também, né? Existem alguns movimentos que são sérios, mas existe realmente oportunistas que se escondem atrás das pessoas mais humildes para realmente obter alguma vantagem sobre uma situação. E isso, como eu te falei, a lei de regularização fundiária urbana, ela vem para beneficiar uma família, não é um líder de movimento, né? Até porque o líder, na maioria das vezes, ele fica nômade. Coordena uma ocupação, uma invasão, e vai para outra, e vai para outra. Então, quem tem pontuado é que, e principalmente a questão que se denuncia constantemente, é a cobrança de valores dessas pessoas humildes, até usando, às vezes, de má fé o nome da instituição que vai resolver, vai regularizar. Isso também a gente apura, estamos apurando essas condutas, porque está enganando a população. Ou seja, se você identificar qualquer cobrança, já pode denunciar. Exato. Que ali já é o indício de que é alguma irregularidade, né? Cobrança oferecendo alguma vantagem, prometendo alguma vantagem, é um indício, porque se você tem uma associação, uma cooperativa, principalmente as associações, o máximo que eles vão cobrar é uma mensalidade para custear o serviço administrativo da associação. Agora, se cobrarem valores já exorbitantes, prometendo alguma coisa, você já acende a luz amarela, né? Alguma coisa está errada. Presidente, nosso tempo estourou. Queria agradecer a sua participação, a sua vinda aqui ao programa, e dizer que a TV Ativa e o Papo Sério estão abertos. Qualquer novidade que tenha, pode retornar, sinta-se convidado a retornar ao programa. Eu agradeço aqui, Isma, a oportunidade. É sempre bom ter esse contato direto com a população e deixo aqui o Iteraima à disposição. Certamente vamos precisar muito da TV Ativa para divulgar nossas ações, até porque eu te falei, transparência e a imprensa ajuda muito isso. Então, quero agradecer aqui e também convocar as pessoas que ocupem a área, seja ela rural ou urbana, de propriedade do Estado, compareçam ao Iteraima para ver a situação, ver se é passivo de regularização. Quem já tem pedido de regularização, compareça para ver se está faltando algum documento. Para esse processo realmente ele tramitar de forma mais célere. E deixo aqui a instituição de portas abertas. Realmente isso é o que tem nos motivado, a procura da população e o entusiasmo da população em acreditar nesse trabalho, nessa gestão. E isso nos conforta muito, porque é um dos pilares, a regularização fundiária é um dos pilares do programa sustentável do governo do Estado, o programa Geração de Emprego e Renda, o Progredir. É o zoneamento, é a regularização fundiária, é a regularização ambiental, é a sanidade animal e vegetal, é o crédito. Então, tudo isso um programa não de governo, um programa de Estado, implementado pela governadora Sueli Campos, através da Secretaria de Planejamento, que vem criar um ambiente necessário para nós transformarmos esse Estado realmente no Estado rico, capaz de sua riqueza ser distribuída realmente para aqueles que mais precisam e também para o nosso trabalhador rural, que é a cadeia primária da produção. Tá certo. Nós conversamos hoje com o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. Queremos agradecer a sua audiência e convidar para nos assistir no próximo programa. Até lá então e boa noite.